Boa noite, igreja. Boa noite, que alegria que nós podemos estar aqui. Mais um domingo, você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Para nós sempre é um privilégio receber cada um de vocês aqui. Esse climinha, às vezes alguns escolheram ficar em casa, mas que bom que você escolheu estar aqui com a gente, nós podendo ouvir a palavra do Senhor e compartilhar aquilo que Deus tem para nos falar, para aquilo que a palavra dele tem para nos ensinar. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, lutando contra a incredulidade. E semana passada eu ouvi de uma pessoa que essa série tem sido muito interessante nessa linha de que às vezes nós entendemos que incredulidade é apenas não acreditar em Deus, ser incrédulo naquilo que Deus pode fazer ou naquilo que Deus é. E na verdade, tantos pecados que a gente tem visto, que nós cometemos, que eu cometo, que você comete, nós temos visto que também é um ato de incredulidade perante o Senhor. E hoje nós vamos continuar falando. E talvez esse seja das lutas que nós mais temos dificuldade. Não sei você, mas talvez a grande maioria tenha uma grande dificuldade, que é lutando contra a amargura. E para começar a fazer essa pergunta, qual foi a maior ferida que alguém já causou em você? Com certeza, todos nós já fomos feridos por alguém, não é verdade? Alguém já feriu você com uma palavra, ou com a decisão, ou com algo que ela fez para você. Se nós fôssemos compartilhar aqui, seriam histórias, mais histórias, porque todos nós, todo relacionamento, onde tem gente irá ter problema, e também onde tem gente talvez tem palavras malditas, no momento errado, às vezes até a palavra que deveria ser falada, mas no momento errado. Uma traição, uma mentira, uma injustiça, uma decepção. E é interessante porque quando nós somos feridos por alguém, quando alguém faz algo contra nós, nós queremos a justiça, não é verdade? De alguma forma nós clamamos por justiça, porque isso ecoa dentro do nosso coração. Se alguém fez algo contra mim, Deus precisa fazer algo contra ela. Ou até mesmo essa pessoa, ela precisa pagar pelo que ela fez. Você já pensou isso? Todos nós já pensamos isso. Aquela pessoa, ela precisa passar por alguma coisa para pelo menos ela pagar pelo que ela fez por mim ou por alguém que eu conheço. Irmãos, e o problema da mágoa, o problema disso não é simplesmente a gente sentir dor. Porque quando alguém fere a gente, ainda mais quando nós temos um carinho pela pessoa, nós vamos sentir dor. Mas o grande problema que a palavra de Deus vai nos ensinar nessa noite é quando isso começa a criar raiz dentro do nosso coração. Quando isso começa a dominar a sua vida, quando isso começa a dominar a minha vida. E talvez você vai perceber que você pense assim, não, Felipe, mas isso não me domina mais. Algo que aconteceu no meu passado, algo que alguém fez contra mim, o meu pai, ou algo que a minha esposa, ou meu marido, ou algo que meu pai falou contra mim, isso não me fere mais. Mas muitas vezes nós começamos a tomar decisões, e nós começamos a ter uma cosmovisão do mundo, de acordo com as feridas do nosso coração. E como eu disse, o problema não é sentir dor, o problema não é a gente chorar, o problema não é a gente às vezes ficar, ter aquela raiva. Claro que a gente precisa tomar cuidado quanto a isso, mas o problema é isso dominar as nossas vidas. Aí vem a pergunta, já que nós vamos falar sobre essa amargura, lutando contra isso, e o que isso tem a ver com incredulidade? O que isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus? Até porque, Felipe, alguém fez algo contra mim, mas eu consigo ainda orar, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo me relacionar com Deus. Primeiro, para a gente começar, eu quero orar com os irmãos, e depois nós vamos dar continuidade a nossa mensagem. Por isso, feche seus olhos neste momento, se coloque diante do Senhor. Talvez esse seja um tema que você esteja passando uma luta diante de um relacionamento ou de uma ferida que há tantos anos alguém fez contra você. A minha oração nessa noite é para que Deus te ajude a tratar isso, a você vencer. O tema dessa mensagem, lutando contra a incredulidade, o nosso desejo é realmente que o nosso relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento com as pessoas sejam tratados, sejam realmente guiados pelo Senhor. Por isso, Deus, continue falando no nosso coração através da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Nós não estamos aqui por causa de um nome, um pastor, nós não estamos aqui por causa dessa igreja, nós estamos aqui por causa do Senhor. Sem o Senhor, sem a Tua presença, esse lugar aqui não é nada.
Por isso nós clamamos, Deus, para que o Senhor continue ministrando a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Eu fui procurar o que significa uma amargura, e aí o dicionário Aurélio, ele trouxe essa definição: mágoa profunda, ressentimento persistente, desgosto intenso causado por sofrimento, ofensa ou decepção. Então isso que o nosso dicionário ele define para nós o que é uma amargura. É uma mágoa profunda, um ressentimento persistente, aquilo que persiste dia após dia dentro do nosso coração. Agora, biblicamente, a amargura ela é muito mais profunda do que uma tristeza, do que uma mágoa. O texto de Hebreus, que eu quero conversar com os irmãos para a gente iniciar nessa noite, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor, mas ele traz uma realidade de nós como pessoas, como os nossos relacionamentos, que ele vai dizer o seguinte: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. A segunda parte do texto vai dizer, então, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Olha, interessante, o autor de Hebreus, ele traz a amargura como um veneno. Então, você sabe para que você usa o veneno, né? Você não usa o veneno para dar para o seu filho. Você não usa o veneno para dar para alguém que você ama. E a amargura, o que o autor está trazendo para nós, essa realidade que, para a gente tomar esse cuidado, porque essa raiz venenosa pode perturbar o nosso coração. Pode contaminar não somente o meu coração, mas muitas outras coisas, contaminando muitos. E essa palavra de Hebreus, onde o autor de Hebreus traz essa raiz de amargura, e aí eu coloquei essa palavra no grego, né, pícria, onde o autor está trazendo uma ideia muito mais além de uma dor, mas de uma aspereza, um ressentimento profundo. Então é um ressentimento, uma hostilidade interior dentro do nosso coração, um espírito rancoroso. É a ideia, irmãos, de algo amargo para o paladar. É como se você tomasse algo amargo, algo que contamina não somente o que você está tomando ali, mas tudo que toca. Então é algo tão profundo. Por isso que o autor de Hebreus ele fala dessa raiz, porque raiz fica escondida. Raiz, muitas vezes ninguém as vê, mas essa raiz ela vai crescendo dentro do nosso coração. E essa amargura, por isso que nós trazemos essa ideia, o autor traz essa ideia dessa amargura, ela começa então no coração. Ela nasce uma ferida, mas vai crescendo nas nossas vidas. E aí, irmãos, ela nasce de uma ferida, de uma ofensa, de uma injustiça. Até mesmo, talvez você já passou por uma injustiça, alguém fez algo contra você. E se não for tratado, irmão, se isso não for tratado pela graça de Deus, isso começa a crescer e vai contaminar toda a sua vida. Ou talvez já contaminou a sua vida. J.R. Bridges ele vai definir a amargura no sentido dizendo que a amargura é o resultado de não aceitarmos pela fé aquilo que Deus permitiu em nossa vida. Alguém gosta de ser ferido? Ninguém gosta de ser ferido. Até existe uma doença, um problema, né, de pessoas que gostam de ser machucadas. Mas ninguém normal gosta de ser ferido pelas pessoas. Agora, quando nós não aceitamos como posso dizer, esse tratamento de Deus nas nossas vidas, a amargura ela é esse resultado, porque a gente não aceita pela fé aquilo que Deus permitiu em nossa vida. Ah, Felipe, mas Deus permitiu que a minha esposa me traísse. Eu não estou dizendo que Deus permitiu que você sofresse. Mas quando nós entendemos e quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, agora nós pertencemos a Ele e a nossa vida está no controle dEle, amém? A sua vida está no controle de Deus. Então, diante das incertezas e diante das lutas, nós confiamos que Ele está no controle. Mas também diante das mágoas, diante das feridas, nós precisamos também entender que Ele está no controle. Eu tenho conversado semanalmente com pessoas, eu tenho falado muito a respeito disso, que nós precisamos, primeiramente, diante das nossas feridas, diante daquilo que nós estamos passando, nós precisamos se voltar para o Senhor e confiar plenamente nele. Por isso, Tim Keller ele também vai falar que a amargura acontece quando a dor se
se transforma numa dívida que acreditamos que alguém precisa pagar. Então essa dor que alguém cometeu, que alguém fez contra nós, ela precisa pagar. É uma dívida que nós acreditamos que essa pessoa precisa pagar. E talvez, irmãos, essa seja a melhor definição para o texto que a gente vai estudar hoje. Amargura é quando deixamos de sofrer apenas pela ofensa e passamos a cobrar pela ofensa. Nós deixamos de sofrer por aquilo. Agora nós queremos algo a mais. Nós queremos ir além disso. Sabe, a gente como cristão, colocar aqui como crente, né, e não simplesmente alguém que vai na igreja evangélica, mas como crente que crê em Jesus, talvez a gente pense, não, Felipe, eu não quero mal para quem me feriu. Isso é talvez algo, estou dizendo que é uma mentira, mas seja uma verdade dentro do seu coração. Mas a minha pergunta para você é, você já se libertou dessa amargura? Você já libertou dessa ofensa? Por isso que a amargura é quando nós deixamos, irmãos, é quando deixamos de sofrer apenas pela ofensa e passamos a cobrar pela ofensa. É quando nós repetimos dentro do nosso coração. Talvez nós não falamos isso, mas a gente pensa, aquela pessoa me deve. Olha tudo que ela fez contra mim. Olha tudo que eu estou passando. Ele me deve, ela me deve, aquilo não ficou resolvido. Eu quero justiça. E aí, trazendo para a nossa série de mensagens lá no primeiro, lutando contra a ansiedade, né? A primeira mensagem da nossa série, a ansiedade diz, não sei se Deus cuidará de mim. Por isso que essa é a primeira incredulidade, onde eu duvido se Deus realmente vai cuidar da minha vida. E essa foi a primeira luta que nós enfrentamos aqui na nossa série de mensagens que nós falamos. A segunda luta, domingo passado, nós falamos sobre orgulho. E o orgulho diz, eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver as minhas coisas sozinhos. E aqui, nós falamos semana passada que quando nós não oramos, nós estamos mostrando isso, que nós não dependemos de Deus. Quando você deixa de ter um relacionamento com Deus diariamente, quando você deixa de orar, quando você deixa de ter sua leitura bíblica, quando você deixa de se relacionar com Deus, você está sendo um ateu prático. Na prática você vive como se Deus não existisse. Você acredita em Deus, mas você vive de uma forma que é a sua vida independente. Com Deus ou sem Deus, não importa. Importa que eu preciso buscar as minhas coisas. E orgulho diz isso, por isso que é uma forma de incredulidade. E hoje a amargura, ela diz, eu não sei se Deus fará justiça. Eu não sei se Deus vai fazer realmente aquilo que Ele precisa fazer. A gente talvez duvida da ação de Deus contra as pessoas que nos feriram. Porque nós queremos que Deus faça alguma coisa contra aquela pessoa. Nós queremos que Deus seja justo contra aquela pessoa. E a gente pensa, não, Deus é justo. Nós cremos na justiça de Deus, mas quando chega, parece a nossa hora de alguém ser, que a justiça de Deus seja sobre aquela pessoa, parece que não acontece. Parece que é só contra mim, parece que as coisas vão contra mim, Deus está contra mim, e aquela pessoa parece que nada acontece com ela. E aqui é uma incredulidade. Quando nós duvidamos, nós não sabemos se Deus fará justiça. Então, a amargura, irmãos, é a incredulidade que se recusa a confiar na justiça, a justiça nas mãos de Deus. Por isso que quando nós temos uma causa, já tem uma canção, né? Para os mais pentecostais aí, meu advogado é o meu Senhor. E nós cantamos talvez essa canção e nós pensamos, não, Jesus é o meu advogado. Mas sabe, irmãos, quando nós estamos num júri, quando nós estamos num lugar que é para ser julgado, sabe o que nós precisamos fazer? Entregar aquela causa para o juiz. E confiar nele. Confiar que está nas mãos do juiz, que é o nosso Senhor. Por isso a amargura é a incredulidade que se recusa a entregar essa justiça nas mãos de Deus. E talvez dia após dia você tenha colocado diante de um jeito que você precisa fazer justiça. Que você precisa fazer alguma coisa para aquela pessoa, para que ela pague aquilo que ela fez contra você. A amargura, irmãos, é uma forma de incredulidade, ela nasce quando nós deixamos de confiar que Deus realmente é o justo juiz. É exatamente, irmãos, sobre isso que o nosso texto de hoje vai mostrar. Pedro, ele está com Jesus, os discípulos estão com Jesus, e Jesus, ele conta uma parábola, sim, para mim, uma das melhores parábolas de Jesus. Para mim, tá, irmão? Estou dizendo que
Jesus falou isso que é a melhor. Mas Pedro, ele começa fazendo a pergunta. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, irmãos, ele está com a calculadora na mão. Não sei se a sogra dele fez algo contra ele. Não sei se alguém fez algo contra ele, mas o questionamento dele é sincero perante Jesus. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele pergunta 7 vezes. E Pedro, ele não queria que Pedro pegasse a calculadora. Jesus, ele responde, né, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não queria que Pedro pegasse a calculadora lá do iPhone dele e colocasse lá, quanto que é 70 vezes 7, agora eu posso perdoar 490 ofensas, na 491 eu já não preciso perdoar mais. Os irmãos estão achando, nossa, pastor é bom em matemática, mas está anotado aqui, tá, irmãos? E aí, irmãos, muitos estudiosos, eles observam que Jesus, ele pode estar fazendo uma referência a um texto lá do Antigo Testamento, dessa resposta de 7 vezes, de 70 vezes 7. O texto que Jesus está trazendo, uma referência para nós, é o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. O texto vai dizer: ouça-me, minhas esposas Ada e Silá, escutem minhas palavras. Matei um homem porque me feriu, um rapaz porque me machucou. Se Caim, lembra Caim, matou Abel, matou o seu irmão. Diz o texto: será vingado 7 vezes, Lemeque será vingado 77 vezes. Lemeque será vingado 77 vezes. O contexto, irmãos, após Caim matar Abel, Caim recebeu um sinal da proteção de Deus. O texto, Gênesis 4, versículo 15, vai dizer o seguinte: o Senhor respondeu, não, pois quem matar Caim, então Caim matou Abel, e agora Deus está dando a proteção a Caim, dizendo o seguinte: olha, quem matar Caim sofrerá a vingança 7 vezes maior. Deus, irmãos, ele estava limitando a violência, exatamente isso. Senão ia começar ali uma matação, gente matando o outro. É claro que o Antigo Testamento ele mostra muito isso para nós. Deus não estava ali incentivando a vingança, dizendo o seguinte: não, olha, se alguém ferir Caim, vai sofrer a consequência. Deus não estava incentivando isso. Deus ele estava impedindo a violência, que a violência se espalhasse por toda a terra, ainda mais do que já estava. E algumas gerações depois, irmãos, depois de Caim, aparece Lemeque, que era descendente de Caim. E Lemeque, ele está se gabando, literalmente ele está se gabando, porque essa é uma canção, ele começa a cantar isso, uma canção de vingança. A ideia de Lemeque era dizer o seguinte: olha, se Deus prometeu proteger Caim 7 vezes, eu mesmo me vingarei 77 vezes. Então Lemeque estava se vangloriando, estava ali cantando essa música de vingança. Olha, imagine se Deus protegeu Caim, o que eu não posso fazer? Ou seja, Caim matou o irmão, Lemeque se orgulha da sua violência, daquilo que ele poderia fazer, e aí o pecado começa a crescer, e a vingança começa a se multiplicar cada vez mais. Olho por olho, dente por dente. Se aquela pessoa fez algo contra mim, eu preciso fazer algo contra ela. Lemeque, então, ele representa, irmãos, esse coração humano, coração sem Deus. Um coração que vive pela essa lógica: me feriu, vou devolver pior. Essa pessoa fez algo contra mim, ela vai ver o que é bom para ela. Me machucou, vai ter que pagar. Me machucou, ela vai pagar caro por isso. Ela me ofendeu, eu vou me vingar. Então, agora, irmãos, observe que interessante o contraste impressionante do texto de Gênesis para o texto de Mateus 18. Porque Lemeque, ele diz 77 vezes, eu vou me vingar. Se alguém fizer contra mim, eu vou me vingar. Então ele estava se vangloriando da sua própria violência. Agora em Mateus 18, irmão, Jesus ele diz: olha, você precisa perdoar 70 vezes 7 de perdão. Não é de vingança. Então Lemeque ele multiplica a sua vingança. Jesus ele multiplica o perdão. Então você não vai se vingar 70 vezes 7. Agora você precisa perdoar mais do que isso. Lemeque, ele representa essa cultura do mundo de, se a pessoa fez contra mim, eu vou fazer alguma coisa contra ela. Ela merece isso. Agora, Jesus, irmãos, representa a cultura do amor do reino.
Tim Keller, então, ele comenta, irmãos, a respeito disso, que Jesus está praticamente invertendo a lógica de Lemeque. Tim Keller vai dizer no seu livro Perdoar, indico bastante esse livro para você. Ele vai dizer o seguinte: onde o pecado multiplica a vingança, a graça multiplica o perdão. Onde o pecado habita no nosso coração, irmãos, ele incentiva, ele multiplica, como o Lemeque fez, multiplicou a sua própria vingança, algo que fez, você fez contra mim, eu vou me vingar contra você. Agora Jesus, irmãos, através da graça de Deus, por isso, olha, eu vou dizer que o ato de perdoar não é um ato meu, não é um ato seu, é um ato da graça de Deus. Nós não somos capazes de perdoar ninguém. Então, aonde abunda a graça ela multiplica o perdão. Por isso que a ideia de Lemeque, desde Gênesis capítulo 4, o coração humano ele vive por essa lógica de me machucou, eu vou devolver, eu vou pagar, me ofendeu, eu vou cobrar, me feriu, eu vou devolver. Mas quando Jesus chega, quando Jesus nasce, Jesus ele vem dizendo o seguinte: olha, se alguém te deu um tapa na sua face, vire e dê o outro lado. Jesus ele vem contra a cultura de se você fez, você precisa devolver, olho por olho, dente por dente. Agora Jesus vem pela graça, agora pelo amor, por aquilo que Jesus fez por nós. Agora o nosso dever é perdoar. Se você me ofendeu, receba o perdão. Se você me feriu, receba o perdão. Irmãos, é claro que isso não vem de nós, é impossível. É uma ação do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso. O reino de Deus não é marcado pela multiplicação de vingança, mas pela multiplicação da graça. Por isso que o texto vai dizer, Paulo vai dizer, onde abundou o pecado, onde abundou os nossos erros, aquilo que nós fizemos contra Deus, contra os nossos irmãos, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. É muito maior aquilo que Deus fez por nós diante do nosso pecado. Por isso, irmãos, existem dois caminhos, entenda isso. Não existe um caminho que eu recebi algo contra a pessoa e está tudo certo, mas eu não quero mais contato. Não, existem apenas dois caminhos: o caminho de Lemeque, que é o caminho da vingança, o caminho de você fez, você vai ter que pagar, e o caminho de Jesus, que é o caminho do perdão. É esses dois caminhos, não tem meio termo, não tem um outro caminho que você pode escolher, não, ou é a vingança ou é o perdão. Agora, é claro, o que Jesus não está dizendo diante disso? Jesus, irmãos, ele não está ensinando sobre ignorar abuso. Que como igreja, como pastor, eu quero dizer isso para você sobre o abuso. Que Jesus não está falando que você precisa ignorar talvez um abusador. Ou algo que alguém fez no sentido de ferir o seu coração e simplesmente deixar. Não, Jesus não está ensinando a gente a simplesmente ignorar isso. Jesus não está permitindo a violência. Jesus ele não está ensinando a não confrontar o pecado, fingir que nada aconteceu. Porque, irmãos, o perdão não significa que a ofensa foi pequena. Perdão significa que agora está entregue a dívida para Deus. Por isso, irmãos, Pedro ele estava perguntando: qual o limite do perdão? Qual que é o limite do perdão? Até quando eu posso liberar perdão para alguém? Até quanto? E Jesus responde Pedro dizendo o seguinte: Pedro, você está fazendo a pergunta errada. A questão, Pedro, não é quantas vezes eu devo perdoar. A questão, Pedro, é: você entendeu quantas vezes Deus já perdoou você? Você já entendeu isso? Por isso, irmãos, Jesus conta essa parábola, porque quem vive contando quantas vezes perdoou, ainda não entendeu quantas vezes foi perdoado por Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas que pega a calculadora e joga na cara daquela pessoa que te feriu. Você já me feriu uma vez, eu já perdoei. Você já me feriu 2 vezes, eu já perdoei. Você já me feriu 3 vezes, eu já perdoei. Agora, quando nós entendemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, agora nós entendemos que quem vive contando quantas vezes perdoou ainda não entendeu quantas vezes foi perdoado por Deus. Por isso, Jesus percebe que a verdadeira questão daquela pergunta não é sobre matemática. É sobre um coração, o meu coração e o seu coração, que luta para confiar na graça de Deus e na justiça de Deus. O 70 vezes 7, irmãos, não fala simplesmente de um número.
fala sobre um coração transformado, sobre um coração rendido à justiça do Senhor e confiando na justiça de Deus. Por isso, para a gente continuar, eu quero falar com os irmãos 3 marcas de um coração amargurado. 3 marcas de um coração amargurado. Primeira marca é que a amargura nos faz esquecer a dívida que Deus nos perdoou. A dívida que Deus perdoou. Agora vamos lá para a parábola. O texto vai dizer o seguinte, Jesus contando: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. Então imagine o seguinte, a parábola começa, essa história, Jesus começa contando uma história de um senhor, de um homem, que resolveu num dia, ele acordou e pensou: eu vou colocar agora minhas contas em dia. Eu vou atrás dos meus devedores, eu vou cobrar eles, eu vou conversar com eles, vamos colocar minhas contas em dia. E aí o texto continua dizendo o seguinte, que no decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. E aí, uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Então aquele homem, eu vou até mostrar para os irmãos daqui a pouco, essa dívida dele era muito grande. Não tinha como ele pagar. Então o seu senhor falou o seguinte: não, então vou vender você, os seus filhos, a sua esposa, todos os seus bens, para que você possa quitar essa dívida. E com certeza, ainda assim, a dívida não ia ser quitada. E aí o homem se curvou diante do Senhor, e aí aquele servo se curva, pedindo misericórdia: Senhor, por favor, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. E aí então o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, olha que interessante. Esse senhor, esse servo que devia muito para esse senhor, pede por misericórdia. E ele diz: olha, por favor, eu vou trabalhar para quitar essa dívida. O seu senhor diz: você está perdoado, a dívida está quitada. Então, esse é o primeiro homem da história. O homem que recebeu o perdão de uma dívida impagável. A dívida desse homem, irmãos, era impagável. Interessante porque a NVT, ela traz essa ideia, ela traduz essa ideia para a gente facilitar a compreensão, né, do texto do grego, lá do Antigo Testamento, das outras versões. Mas algumas versões vai aparecer os 10 mil talentos, talvez a sua versão vai aparecer isso. Que esse homem devia 10 mil talentos. O que isso quer dizer? Era uma dívida, assim, imagina uma dívida gigantesca, só para você entender aqui. Um talento, aproximadamente, era 6 mil denários. Então, denário, moeda, um talento, era aproximadamente, dava em torno de 6 mil denários. Um denário era um salário de um dia do trabalhador. Então, a pessoa, ela trabalhava e ela recebia um denário. Então, se um talento era aproximadamente 6 mil denários, um denário, então, era um trabalho, um dia de trabalho. Isso o quê? 10 mil talentos era 60 milhões de denários. Isso era o quê? 60 milhões de dias de trabalho. Imagine isso, você trabalhar 60 milhões, não é nem para pagar as suas contas. Não é nem para você comer. É para você pagar alguém que você está devendo. Então, imagine essa dívida, né? Espero que ninguém tenha essa dívida aqui. Agora, era 164 mil anos para pagar a dívida. Pai, essa dívida ia ficar... Hoje mesmo estava conversando com a irmã que comprou uma casa aqui. Que a dívida vai ficar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então a dívida desse homem ia ficar para a família, ia levando. Era muito, muito grande a dívida. Não tinha como pagar. Então, se alguém trabalhasse todos os dias da vida sem gastar, irmãos, um centavo, tá? Não era tipo 50 para mim, 50 para você. Era ser tipo, você vai trabalhar e vai pegar todo o teu dinheiro e me pagar. Tinha que trabalhar 164 mil anos. Irmãos, não houve desconto. Sabe, o governo agora fez no na Quita Brasil, esqueci agora o nome lá do programa, Desenrola Brasil. Então não tinha desconto, não tinha um desenrola lá que o governo fez. Não houve um parcelamento de, então beleza, vamos parcelar essa dívida. Não houve uma renegociação. Houve perdão. Irmãos, isso é interessante, porque para nós, se alguém nos deve, e aqui eu não estou falando sobre somente dinheiro, mas sobre
muitas coisas. Na verdade, não é nem sobre dinheiro essa conversa. Se alguém nos deve, nós queremos de alguma forma, não que ela pague por completo, mas nós queremos receber alguma coisa daquela pessoa. Agora, diante daquele Senhor, não há uma parcela, não há um desconto, há um perdão. E essa é a graça de Deus. Jesus, irmãos, está mostrando sobre a minha e a sua condição. Uma condição de devedores, onde a nossa dívida, irmãos, era uma dívida infinita. Nosso pecado era impagável, não tinha como, mas Deus, irmãos, decidiu cancelar tudo. Na verdade, Deus enviou Jesus para pagar a nossa conta. O rei não parcelou, ele não renegociou, ele não reduziu, ele não adiou, deixa para o próximo ano, ele perdoou. Por isso, irmãos, a raiz da amargura começa quando nós esquecemos quanta misericórdia e quanto perdão nós recebemos de Deus. Passamos a enxergar apenas a dívida do outro. Aquele homem, ele foi perdoado e ele passou, quando ele sai daquele perdão, quando ele sai da casa do seu Senhor, ele olha a dívida do próximo. Nós passamos a enxergar e esquecemos da dívida que Cristo cancelou na cruz. Você entende que Jesus pagou por todos os seus pecados? Você entende isso, amém? Nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez por nós. Por isso, usando a frase de semana passada, de John Stott, ele vai dizer o seguinte: nada humilha mais o ser humano do que a cruz, e nada o exalta mais do que a cruz. Porque ao olhar para a cruz, ao olhar para aquilo que Jesus fez por você, você vai olhar o seguinte: olha, era uma dívida impagável. Pecados que você comete, e aí, irmãos, não é uma dívida que você fez simplesmente lá atrás, é uma dívida que você fez lá atrás, você fez hoje, você vai fazer amanhã. Mas mesmo assim, essa dívida foi paga na cruz. Porque Jesus morreu pelo seu pecado de ontem, o seu pecado de hoje e o seu pecado de amanhã. Então, nosso dever é olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Olhar para essa graça que foi derramada na cruz, essa misericórdia que diante da nossa dívida, ela não foi parcelada. Ela não foi simplesmente levada para frente e no juízo final nós vamos ter que pagar. Não, essa dívida foi perdoada de uma vez por todas. Na cruz houve perdão, na cruz houve o cancelamento da nossa dívida. É como se você devesse muito e muito dinheiro, e quando você fosse para o banco para de alguma forma renegociar, você chegasse e falasse: se alguém pagou tua conta. Eu lembro que no meu casamento, eu tinha uma dívida. Na verdade, eu não tinha nem dinheiro para fazer dívida. Mas eu e a Poli, nós tínhamos R$500 para casar, quando a gente decidiu casar. E assim, R$500, vocês sabem que para casamento, você vai comprar uma flor normal, é R$100. Você fala que é para casamento, vira 500. E aí nós decidimos casar com R$500. Aí nós falamos: não, vamos para o banco. Não sei se a minha esposa está aí para provar isso, mas pode perguntar para ela. Nós fomos para o banco para tirar aqueles R$500. Minha esposa me perde o cartão e esquece a senha. A gente não conseguiu tirar até hoje aqueles R$500 da conta. E aí, nós de algum jeito a gente foi pensando: não, Deus vai prover, e Deus realmente foi fazendo e operando milagres. Eu sempre falo isso para quem vai casar, que casamento é de Deus e Deus vai abençoar. Vai. Se Deus está na frente, é claro. E aí, eu lembro que a gente programou um lugar que a gente tinha ganhado assim, nós não ia pagar, então é ganhado, né? Era uma fazenda muito bonita de um pessoal da igreja lá de Guatemi. Nós íamos casar no ar livre, porque no ar livre a gente inventa aquela desculpa, né, que não precisa de muita decoração, mas é porque nós não tinha muito dinheiro para decorar mesmo. E aí a gente decidiu casar no ar livre, aquele dia, e meu pai começou, né? Palavra de pai é um negócio difícil, né? Vai chover, muda de local, vai chover. Aí deu quarta-feira, chuva, e marcando mais chuva, e no dia realmente choveu muito, mas na quarta-feira nós decidimos alugar um local para festa. Esse lugar, se eu não me engano, na época eram uns R$2.000, R$3.000 o aluguel. Nós não tínhamos R$500. E aí chegou no dia, não lembro se foi meu pai ou fui eu lá para pagar. Possivelmente era meu pai, porque ele que tinha com mais dinheiro, eu não, né? Mas eu lembro que chegou lá e falou: olha, a mulher do lugar, ela falou assim: já passaram aqui e pagaram. Passaram aqui e já acertaram essa conta aí. Não precisa se preocupar, já está pago, é só fazer a festa. Ganhamos a decoração do lugar e Deus foi nos abençoando.
Irmãos, uma dívida que eu e minha esposa, era um casamento meu e dela, mas houve a compaixão de pessoas de nos abençoarem, de pagar aquele lugar, de pagar tantas outras coisas, novilho. Irmãos, nosso casamento deu mais de 400 pessoas. Como que eu ia pagar comida para tudo isso, gente? E Deus foi abençoar. Teve gente que de Cascavel que foi, nós convidamos, e o pessoal foi mesmo. E aí tivemos que arrumar lugar, e Deus foi nos abençoando. Então imagina uma dívida sua, impagável. Jesus pagou na cruz. Estou dizendo para você virar agora para aquela pessoa que você está devendo e falar: Jesus pagou na cruz. Mas diante do meu e do seu pecado, daquilo que é muito mais além do que uma dívida financeira. Sabe por quê? Porque talvez uma dívida aqui na terra de dinheiro nos leve a não dormir, a perder bens. Mas, irmãos, uma dívida diante de Deus, dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, irmãos. E Jesus morreu em nosso lugar para pagar a nossa dívida. Por isso, quem vive, irmãos, olhando para a cruz, encontra, irmãos, dificuldade para alimentar ressentimentos. Encontra dificuldade. Outra coisa, irmãos, terceira marca de um coração amargurado é que a amargura nos transforma em cobradores. A amargura nos transforma em cobradores. O texto vai dizer o seguinte, que no entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, ele foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. Agora, para você entender, observe um pouquinho do contraste, né? O segundo homem, esse homem devia para o outro servo, devia 100 denários. O que? Comparando ali para os irmãos entenderem, o servo 1 devia 60 milhões de denários. O servo 2 devia 100 denários. E sabe o que aquele homem fez? Foi cobrar. Agarrou pelo pescoço e falou: eu quero receber meu dinheiro. Para você entender mais ou menos, irmãos, como funciona o nosso coração. Porque a proporção é de aproximadamente o quê? 600 mil para 1. Essa ilustração para os irmãos entenderem. Imagine alguém que devesse para você 100 reais. Mas você acabou de receber o perdão de uma dívida de 60 milhões. É exatamente esse choque que Jesus quer causar. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, a maior ofensa que alguém pode cometer contra você, vou dizer isso para você, meu irmão, a maior ofensa que alguém pode cometer contra você, nunca será maior do que a dívida que Deus perdoou você. Nunca, não tem como se comparar. Um servo deveria 100, o outro servo 60 milhões, e aquele outro, ele foi capaz de ser perdoado, mas mesmo assim ir lá e falar: você precisa me pagar, você precisa me pagar. Essa é a força dessa parábola, irmãos. O problema do servo não era que a dívida do outro fosse pequena. O problema, irmãos, é que ele havia esquecido o tamanho da sua dívida e da graça que foi derramada sobre a vida dele. Como Tim Keller, ele costuma resumir que quando nós entendemos o tamanho da dívida de Cristo, que Cristo cancelou, fica impossível olhar para os outros da mesma maneira. Quando você compreende o que Cristo fez por você, quando você compreende o sacrifício de Jesus diante do seu pecado, do meu pecado, é impossível a gente olhar para o outro e dizer: você não merece. Você não merece receber o perdão, porque olha o que você fez. Irmãos, imagine se Jesus tratasse você, se Jesus me tratasse como nós tratamos os outros. A parábola, irmãos, o que Jesus quer nos ensinar diante dessa parábola é: olha, a sua dívida não se compara com o que o outro vai fazer por você. O homem perdoado, irmãos, ele se torna esse cobrador. Ele recebeu graça, mas agora ele oferece cobrança. Ele recebeu misericórdia, mas ele oferece condenação. Ele recebeu perdão, mas ele exige pagamento. E essa, irmãos, é a essência da amargura. A amargura, irmãos, é transformar relacionamentos em cobranças. Você vive cobrando. Você vive pensando: uma pessoa precisa fazer algo por mim, e você não faz nada. É viver dizendo: ele me deve, ela me deve, aquilo não ficou resolvido, eu quero justiça. Por isso, Leves, ele vai dizer o seguinte: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. A pessoa amargurada, ela acredita que ela está
E esse é o problema, irmãos, eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu deixo de perdoar, a pessoa amargurada, ela acredita que ela está prendendo o opressor. Aquela pessoa, ela me deve. Mas a grande questão, irmãos, na verdade, é que quem permanece preso é a pessoa que não perdoa. E terceiro e último lugar, a amargura nos faz tomar o lugar de Deus. O texto vai dizer: o servo se curvou diante dele, suplicou. O servo que devia 100 denários. Irmãos, olha o que ele pede: tenha paciência. Ou outra versão: tenha misericórdia de mim, eu pagarei tudo. Ele está dizendo que não vai pagar, ou não, eu vou pagar tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Por isso, Keller vai dizer que perdoar é abrir mão do direito de ferir alguém, porque ele o feriu. Irmãos, olha o que aquele servo foi capaz de fazer. A amargura no nosso coração, ela gera no nosso coração esse desejo de oprimir, de cobrar, de prender. Agora, irmãos, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, a fé em Jesus diz: Deus sabe da minha luta, Deus viu o que eu estou passando, Deus vai julgar isso, Deus vai fazer o que é certo. A amargura, irmãos, ela diz: não, eu preciso resolver isso. Mas a paz, irmãos, só chega quando nós saímos do tribunal e devolvemos a cadeira para o juiz, para o Senhor. Não é eu que vou condenar, não é eu que vou fazer algo para que essa pessoa possa pagar. Existe ainda alguma situação que você está tentando julgar todos os dias, que você está tentando ter o controle todos os dias? Existe alguém que você continua condenando no tribunal do seu coração? Talvez hoje Deus está dizendo para você: filho, devolva essa causa para mim. Esse tribunal nunca foi seu. Porque, irmãos, a amargura, ela segura dívida, mas a fé, ela entrega essa dívida para o Senhor. Agora, quais são os perigos de alimentar isso? Primeiro perigo, alimentar a amargura, porque a amargura contamina toda a sua vida. Por isso que o texto vai dizer: vigiem para que nenhuma raiz da amargura cresça e produza contaminação. A Bíblia, irmãos, ela compara a amargura com a raiz, porque a raiz, ela cresce silenciamente, ela começa escondida, mas com o tempo vai afetando a árvore. Da mesma forma, irmãos, a amargura nunca permanece apenas em uma área da vida. A amargura, irmãos, ela afeta o seu relacionamento com o próximo, afeta o seu casamento, afeta sua família, seus filhos, sua comunhão com Deus, sua alegria. Por isso Charles Spurgeon vai dizer que a amargura é uma erva daninha que sufoca as flores da graça. Sufoca as flores da graça de Deus no seu coração. Por isso esse é o grande perigo, porque isso vai contaminando a sua vida, isso vai afetando a sua história, o seu futuro, isso vai atrapalhando a sua vida. Por isso nós precisamos largar a amargura. Segundo perigo é que o perigo de a amargura nos torna parecidos com quem nos feriu. C.S. Lewis vai dizer que guardar ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Quando alguém, irmãos, nos machuca, existe o perigo da gente permite que aquela pessoa continue controlando o nosso coração. É isso. Aquela pessoa continua lá na sua cabeça. A dor recebida começa a moldar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de agir, de fazer, de pensar. Pensamos em responder pecado com pecado, ferida com ferida, dureza com dureza. A pessoa que nos machuca passa a determinar até mesmo o nosso comportamento. Por isso nós precisamos largar, perdoar. A amargura, irmãos, ela não transforma o ofensor, ela transforma você. E por último, a amargura nos afasta de Deus. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma raiz amarga cresça e produza contaminação, perturbando muitos. Irmãos, a amargura não é apenas um problema de relacionamento com pessoas, ela se torna um problema de relacionamento com Deus. Por isso que eu falo, a pessoa que não perdoa,
ela precisa rever o seu relacionamento com Deus. Porque aos poucos, irmãos, o coração amargurado começa a questionar: por que Deus permitiu que meu casamento fosse assim? Por que Deus permitiu? Por que Deus não me protegeu? Por que Deus não fez justiça? Será que Deus realmente se importa comigo? Irmãos, esse é o grande problema da amargura. Não é apenas o problema da dor da ofensa, mas sim a incredulidade que começa a nascer a partir daquela ofensa. Nós começamos a duvidar do agir de Deus, porque será que Deus realmente está no controle? Por trás, irmãos, de muitos corações amargurados, existe, irmãos, uma luta silenciosa contra o caráter de Deus, contra quem Deus é. As pessoas, elas continuam até frequentando a igreja, continuam orando, continuam servindo, mas no fundo, irmãos, ela está questionando, está desapontada com Deus. Observe, irmãos, que a raiz amarga, ela está ligada em deixar de experimentar a graça de Deus. Olha o que o texto está dizendo: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Então, em vez de você experimentar a graça, está experimentando um veneno que está matando a sua vida. A amargura, irmãos, ela cria barreira para a gente enxergar a bondade, a graça e a fidelidade do Senhor. A gente começa a questionar Deus. Por isso, irmãos, que é uma forma de incredulidade. Porque muitas vezes ela não confia que Deus continua sendo justo, que Deus continua sendo bom. Será? Olha o que aquela pessoa fez contra mim, Deus não vai fazer nada. E aí, irmãos, quando o coração se afasta da graça de Deus, a amargura, ela encontra um terreno fértil para crescer. A pergunta, irmãos, não é quais são simplesmente os perigos da amargura, mas como o coração ferido pode encontrar liberdade. Você que leva isso dentro do seu coração, uma ferida, algo que alguém fez, quero ensinar você, quero pensar com você como a gente pode viver liberto dessa amargura. Primeira coisa, lembre-se da graça que você recebeu. Aquele servo foi cobrar o outro, porque ele tinha esquecido que a sua dívida era muito grande. Para que você possa perdoar, para que você possa nos livrar da amargura, nós precisamos olhar para a cruz, olhar para a graça que a gente recebe dia após dia, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas. Irmãos, a cruz, ela nos lembra diariamente que a gente também era devedor, que eu também preciso de misericórdia, que eu também peco. Por isso, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizer: olha, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então nós devemos perdoar, não porque eu preciso, eu não quero que isso me prenda o meu futuro, Não, você deve perdoar porque Deus perdoou. Você deve perdoar porque é um ato que olhar para você, olhar para aquilo que você faz, para aquilo que eu faço, não se compara. Por isso que o segundo ponto é: entregue a justiça nas mãos de Deus. Eu estou dizendo para você não fazer nada, mas ore dizendo: Deus, está entregue nas suas mãos. Essa causa está entregue nas suas mãos. Não é sobre mim, não é sobre aquele que me feriu, mas é o que o Senhor vai fazer com isso. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Por isso, Romanos vai dizer, Paulo dizendo, o Senhor dizendo: a vingança cabe a mim. A vingança é do Senhor, não é nós que vamos fazer. Deus nunca pediu que você carregasse o peso da vingança. Se você está carregando, se liberte disso. Você está preso num pecado do outro, que o outro cometeu contra você. Você está, como eu disse a frase de C.S. Lewis, você está tomando veneno e achando que o outro vai morrer, mas isso está afetando a sua vida com Deus, a sua vida com o próximo, os seus relacionamentos, na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. É isso que está afetando. Por isso, por último, para que você se livre da amargura, como que você pode combater? Olhe para Cristo. Por que olhar para Cristo, irmãos? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos o maior exemplo de alguém que sofreu injustamente. A gente pensa: cara, olha o que a pessoa fez para mim, eu não merecia isso. Olha o que Jesus sofreu na cruz. Ele merecia aquilo, irmãos? Não, ele não tinha pecado. Era você que tinha pecado, eu que tenho pecado. E quando Jesus fez o ato de Jesus, por isso que 1 Pedro 2:23 vai dizer o seguinte: olha,
não revidava, trazendo a ideia de Jesus, o exemplo de Jesus, ele não revidava quando era insultado, nem ameaçava se vingar quando sofria, deixava sua causa nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Você crê que nosso Deus é justo? Ele é justo. Então o que nós devemos fazer é entregar. Nós não devemos revidar quando nós somos insultados. Nós devemos ameaçar quando alguém faz algo contra nós. Nós devemos o que? Entregar nossas causas nas mãos do Senhor. Foi isso que Cristo fez. Jesus, irmãos, ele sofreu a maior injustiça da história. Eu não sei se eu já preguei aqui, mas uma pregação sobre o julgamento de Jesus, que foi tudo errado. A forma que ele foi levado para o julgamento, quem julgou ele, levaram ele na madrugada, foi tudo errado, não era para ter sido daquele jeito, de acordo com a lei. Então, além de ser injusto por ele morrer por algo que ele não cometeu, mas tinha muita injustiça ali, mas ele se entregou, e ele entregou a sua causa para o Pai. Se Cristo, irmãos, confiou na justiça de Deus, nós também podemos confiar. Por isso, para concluir, a amargura não nasce porque nós fomos feridos. A amargura nasce quando transformamos a ferida em cobrança. Quando nos recusamos a confiar que Deus continua sendo justo. Quando insistimos em permanecer no tribunal, que a gente quer ser o juiz, que a gente quer decidir o que a pessoa vai enfrentar, o que ela precisa pagar. Mas o Evangelho nos chama a sair do lugar de juiz e voltar ao lugar de filho de Deus, de filhos. Porque, irmãos, existe um juiz perfeito e existe uma graça perfeita. Você já imaginou que Deus foi capaz de perdoar você? Deus também é capaz de perdoar aquela pessoa que te feriu. Deus também é capaz de perdoar aquela pessoa que fez algo contra você. E não é você, não sou eu que vou pagar isso, não é que vai cobrar isso. Nós não devemos estar sentados no lugar de juiz. Nós devemos agora sair e deixar Deus estar no lugar dele, ser o justo juiz, para refletir e praticar. Primeiro, existe alguém que ainda estou cobrando no tribunal do meu coração? Será que existe alguém, se eu olhar para trás, ou se eu olhar para hoje, algo que alguém cometeu contra mim, que eu estou cobrando? Que eu quero que aquela pessoa sofra, que eu quero que aquela pessoa pague pelo que ela fez contra mim. Segundo, eu tenho olhado mais para a dívida que fizeram contra mim ou para a dívida que Cristo cancelou a mim? Será que você tem olhado mais para o erro do teu irmão, para o erro daquela pessoa, da tua família, para o erro do teu colega de trabalho, para o erro de alguém lá do passado que cometeu contra você? Ou você tem olhado para a dívida que Cristo cancelou na cruz por você? E por último, o que eu preciso entregar hoje nas mãos do justo juiz? Irmãos, a amargura, ela segura a dívida. Agora a fé, ela entrega essa dívida ao Senhor. Ela entrega ao Senhor. Deus, o Senhor vai resolver essa causa para mim. Não é sobre mim, não é o que eu vou fazer, não é o que aquela pessoa ela merece. Porque Deus, eu não merecia isso daqui não. Você não merecia isso daqui não, viu? Mas Jesus morreu mesmo nós não merecendo. Jesus, ele se sacrificou no nosso lugar. A oração de Jesus, irmãos, final foi: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice. Não era fácil para Jesus, tá? Você pode dizer, mas era Jesus. Era Jesus, né? Tá, mas era o pecado de toda a humanidade. Não era o pecado de uma pessoa, não era alguém que cometeu algo contra ele, era todo mundo. Todos nós cometemos pecados que levou Jesus até a cruz, que levou Jesus a morrer. Por isso que hoje, ao olhar para aquilo que alguém faz contra nós, o nosso dever é difícil. C.S. Lewis tem um livro que ele vai dizer que quando nós falamos de perdão é fácil, é bonito, mas na prática, quando a gente tem que perdoar, mas a olhar para a cruz, a olhar para a pessoa de Cristo, agora nós olhamos entendendo: eu fui perdoado. Jesus quitou a minha dívida, agora eu preciso perdoar. Amém?